paz do Senhor. Vamos hoje concluir esse módulo com a aula 4 de Eclesiologia, capítulos 51, 52 e 53 do livro do Grudem. No capítulo 51 vamos falar da adoração, no 52 os dons do Espírito Santo, as perguntas gerais, e no 53 os dons do Espírito Santo, as perguntas mais específicas. No capítulo 51 da adoração, a gente começa vendo no livro, o Grudem trazendo que o termo adoração, em regra, é aplicado a tudo na vida cristã. E se diz corretamente, né? É verdade que tudo em nossa vida deve ser um ato de adoração. Inclusive, gravar essa aula tem que ser um ato de adoração. E tudo que a igreja faz deve ser considerado adoração, pois toda a nossa vida deve girar em termos de glorificar a Deus. Se a minha vida e a sua não glorifica a Deus, não há razão de estarmos aqui. Mas só que nesse capítulo nós vamos usar o termo adoração de uma forma um pouco mais restrita, mais específica, referindo-se como os cristãos se dirigem a Deus em música, em palavras, especialmente quando se reúnem, visto que estamos tratando aqui de igreja, né? Eclesiologia. Vamos definir então o que seja a adoração. Adoração é a atividade de glorificar a Deus em sua presença com nossa voz e com o nosso coração. Então, é mente, alma, coração, é tudo, né? Todo o nosso ser adorando ao Senhor. E a principal razão por que Deus nos chamou para a gente fazer parte da Assembleia da Igreja é para que, como Assembleia reunida, nós possamos adorá-lo. E é na adoração reverente como corpo que nós vamos adorar a Deus, e isso não é algo opcional para a igreja, né? Pelo contrário, a adoração representa a expressão máxima do próprio ser, a razão de ser da igreja. Adorar como igreja manifesta aqui na terra, é a realidade que vai apontar para uma Assembleia Celestial. Quando a gente reflete sobre os propósitos da adoração, isso também vai fazer que a gente se lembre de que somente Deus é digno de adoração e de que nós não somos dignos de ser adorados. Até mesmo o apóstolo João, ele teve que ser advertido a não adorar nenhuma criatura, nem ainda que fosse um anjo celestial poderoso, como a gente vê em Apocalipse 22, 8 e 9. É por essa razão que Deus é zeloso acerca da sua própria honra quando ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, e minha glória não dou a outrem, como está, né, em Isaías 48, 11. Pelo fato de só Deus ser digno de adoração e de querer ser adorado dessa forma exclusiva, tudo em nossos cultos de adoração deve ser planejado e feito para não chamar atenção para nós mesmos, nem para trazer glória sobre nós, mas sim para chamar a atenção para Deus e levar as pessoas a pensarem a respeito do Senhor. Por isso, se faz apropriado nós reavaliarmos com frequência os vários elementos dos nossos cultos: pregação, oração, direção do culto, músicas e até mesmo os avisos e a oferta. A pergunta que faço é: será que todos esses elementos eles estão trazendo realmente glória para Deus? Fica aí para a gente refletir. Quais são as consequências da adoração genuína? Porque quando a gente adora a Deus verdadeiramente, tributando a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, há consequências sim. A primeira é que nós nos alegramos em Deus. Deus nos criou não somente para glorificá-lo, mas também para nos alegrarmos nele. E provavelmente é na adoração e não em qualquer outra atividade da vida que nós experimentamos alegria em Deus de forma mais plena. Quando eu estou adorando a Ele, eu me alegro no Senhor. Mas Deus também se alegra em nós. O que Deus faz quando nós o adoramos? O impressionante é que as Escrituras nos dizem que a criação glorifica a Deus. E Ele, quando é glorificado por meio da criação, Ele também se alegra. E Deus tem alegria especial em nós, seres humanos, os quais Ele criou e remiu. Então, essa verdade deve trazer para nós um grande incentivo em adorá-lo cada vez mais, pois quando amamos a Deus e o louvamos com toda a nossa alma, nós descobrimos que estamos trazendo alegria e prazer ao coração de Deus. Há uma outra consequência: nós nos aproximamos de Deus quando adoramos. Na antiga aliança, era possível aproximar-se de Deus só de maneira limitada através das cerimônias do templo. Sob a nova aliança, os cristãos têm o maravilhoso privilégio de poder entrar diretamente no Santo dos Santos do céu quando o adoram. A adoração na igreja não é apenas ensaiar para alguma experiência celestial futura de adoração genuína, nem de simples participação em alguma atividade exterior.
Adorar ao Senhor trata-se de genuína adoração na presença do próprio Deus. E Deus se aproxima de nós. Tiago 4,8 vai dizer: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Esse tem sido o padrão com que Deus trata seu povo em toda a Bíblia e devemos estar confiantes que isso também é verdade hoje. E Deus ministra a nós. Embora o propósito principal da adoração seja glorificar a Deus, as Escrituras ensinam que também acontece algo conosco na adoração. Nós mesmos somos edificados. Além da edificação resultante do crescimento, quando a gente compreende a Bíblia, há outra espécie de edificação que ocorre na adoração. Quando adoramos a Deus, Ele se encontra conosco e ministra diretamente a nós, fortalecendo a nossa fé, aumentando a consciência de Sua presença em nós e concedendo refrigério ao nosso espírito. Os inimigos fogem, os inimigos do Senhor fogem quando há adoração genuína. Quando o povo de Israel começava a adorar, em muitas ocasiões, Deus lutava por eles contra os inimigos. De igual modo, quando o povo de Deus lhe oferece adoração hoje, podemos certamente esperar que o Senhor vai lutar contra as forças demoníacas que se opõem ao Evangelho, fazendo-as bater em retirada. Há também uma outra consequência. Os descrentes sabem, têm certeza que estão na presença de Deus. Ainda que as Escrituras não enfatizem que a evangelização como propósito principal quando a igreja se reúne para adorar, Paulo, por exemplo, ordena aos coríntios que se preocupem com os descrentes e com os de fora que comparecem aos cultos, para que eles tenham certeza de que os cristãos falam de maneira que se pode compreender, que se podia entender. Ou seja, a preocupação de Paulo é que os visitantes entendessem o que estava acontecendo e não pensassem que os cristãos estavam loucos, né, como diz lá 1 Coríntios 14, 23, e que os que estão de fora, os descrentes, reconheçam que Deus está, de fato, no meio da igreja. Entrando no capítulo 52, continuando ainda, né, falando do Espírito Santo e dos dons, né, do Espírito Santo, nas gerações passadas, os livros de teologia sistemática, eles não tratavam sobre dons espirituais. Pelo contrário, né, nem se tratava desses assuntos nos livros de teologia. Mas pelo fato de começarem a haver muitas perguntas, muitos comentários desde o século XX para cá, se tem percebido aí um crescimento de interesse sobre os dons espirituais, principalmente por causa da influência dos movimentos pentecostais e carismáticos dentro da igreja. Qual é a definição dos dons espirituais? Dom espiritual é qualquer talento potencializado pelo Espírito Santo e usado no ministério da igreja. Essa definição vai incluir tanto os dons relacionados aos talentos naturais, como ensino, misericórdia, administração, evangelização, quanto aqueles que parecem mais, digamos assim, miraculosos, menos ligados a talentos naturais, como a profecia, a cura, discernimento de espíritos. E qual é o propósito dos dons espirituais na era do Novo Testamento? Os dons espirituais são dados para alguns para equipar a igreja, a fim de que ela desenvolva seu ministério até que Cristo volte. Paulo vai dizer aos Coríntios em 1 Coríntios 1,7: não lhes falte nenhum dom espiritual enquanto vocês aguardam o nosso Senhor Jesus Cristo revelado. Ou seja, Paulo aqui está dando a entender que os dons são dados à igreja, sim, para um período entre a ascensão de Cristo e a sua volta e que, por fim, irão desaparecer. E há, gente, nesse aspecto aqui, o debate cessacionista, assim chamado. Que debate é esse? No mundo evangélico hoje, há diferentes posições quanto à seguinte pergunta: todos os dons mencionados no Novo Testamento são válidos para serem usados hoje, em dia, na igreja? Alguns vão dizer sim, alguns vão dizer não sei, não tenho a menor ideia, e outros vão dizer não. E argumentam que alguns dons, como profecia, línguas, interpretação, talvez cura e expulsão de demônios, foram dados somente durante a era apostólica como sinais para credenciar os apóstolos durante o estágio inicial da igreja, e que hoje não são mais necessários. Bom, sem a menor pretensão de esgotar o assunto, em razão da sua complexidade, da sua extensão, o que a gente pode destacar analisando um texto emblemático, apesar das objeções que também a gente vai encontrar no livro de Gruden e em outras teologias, o texto lá de 1 Coríntios 13:10, a gente tira alguns pontos importantes. Primeiro, Paulo aqui em 1 Coríntios 13:10, ele está pretendendo colocar toda a discussão acerca dos dons na perspectiva correta e afirma que não basta simplesmente procurar os melhores dons, deve-se também procurar o amor,
pois sem o amor os dons espirituais não têm o menor valor. Paulo argumenta, o amor é superior a todos os dons e por isso é mais importante agir em amor do que possuir qualquer dos dons. Outro ponto importante, além do amor trazido lá por 1 Coríntios 13:10, é que além desses dons serem imperfeitos, eles vão desaparecer em algum dia, quando vier o que é perfeito, nesse caso, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, haverá um meio novo, muito superior de aprender e conhecer as coisas. Portanto, nenhum dom é permanente, uma vez que todo dom será considerado inútil no tempo da volta do Senhor. Contudo, antes desse tempo chegar, esses dons imperfeitos ainda serão válidos e úteis. E aí a gente entra no capítulo 53, os dons do Espírito com os dons específicos. Aqui Gruden vai se concentrar nesse capítulo nos dons que não são bem compreendidos ou aqueles cujo emprego tem gerado alguma polêmica. Profecia, ensino, milagres, cura, língua e interpretação, palavras de sabedoria, palavras de conhecimento e discernimento do Espírito. Discernimento dos Espíritos. O primeiro é a profecia. A profecia não deve ser definida como previsão do futuro, proclamação de uma palavra do Senhor, pregação poderosa. Isso não é a definição de profecia. Profecia é dizer algo que Deus traz de modo espontaneamente. Na época do Novo Testamento, os termos profeta e profetizar eram mais comumente utilizados com relação aos cristãos comuns, que falavam não com autoridade divina absoluta, mas simplesmente falavam para relatar algo que Deus lhe havia colocado no coração e na mente. E o Novo Testamento, ele contém muitas indicações de que esse dom comum de profecia, ele tinha autoridade menor que a da Bíblia e ainda menor que a do ensino bíblico reconhecido lá na igreja primitiva. Em 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21, Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, não desprezei as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Se os Tessalonicenses pensassem que a profecia era equivalente à palavra de Deus em autoridade, Paulo jamais teria que dizer a eles que não a desprezassem, não seria necessário. Mas quando Paulo lhes diz que julguem todas as coisas, isso deve inclusive incluir as profecias mencionadas no texto, dá a entender que as profecias continham elementos bons e outros nem tanto, quando então Paulo vai os incentivar o quê? A reter o que é bom. Jamais se poderia dizer isso das palavras de um profeta do Antigo Testamento, ou então dos ensinos autorizados de um apóstolo do Novo Testamento. Assim, então, baseado no ensino do Novo Testamento, as profecias na igreja hoje devem ser consideradas palavras meramente humanas, e não palavras de Deus, e não equivalentes às palavras de Deus em autoridade. Mas aí eu queria deixar uma pergunta. Será que essa conclusão está em consonância com o ensino e a prática atual? O que se vislumbra é que essa conclusão está em conflito com boa parte da prática vista hoje. Apesar da teoria ensinada pela maioria das pessoas que praticam, as profecias, concordar que profecia contemporânea não equivale às escrituras em autoridade. A profecia é sim um dom valioso, assim como muitos outros dons, mas é nas escrituras que Deus, e somente nas escrituras que Deus fala por meio das suas palavras por toda a nossa vida. Em vez da gente esperar em cada culto, que seja lá no culto, o ponto alto, uma palavra de profecia, os que empregam o dom de profecia precisam ser lembrados de que nós devemos concentrar e encontrar todas as nossas expectativas para o presente e para o futuro somente na própria pessoa de Deus, à medida que Ele nos fala por meio das Escrituras. Em vez de buscar orientação frequente por meio de profecia, nós devemos destacar o que é que as Escrituras dizem que nós devemos fazer. A orientação precisa vir das Escrituras. E aí é das palavras de Deus nas Escrituras que devemos dizer confiantes, como está lá em Salmos 119 e 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Agora, aqui um comentário. Não é porque um dom é mal usado, ele é usado com um certo pesar, porque ele vai deixar de valer. Colocando na perspectiva certa, o dom de profecia tem o seu valor como um dom até que venha o que é perfeito. O ensino é outro como a gente vai ver, é outro dom do Espírito, que
é trazido pelo Grudem, e o dom de ensino é a capacidade de explicar as escrituras e aplicá-la à vida das pessoas. Logo, longe de se basear numa revelação espontânea durante o culto, né, como as profecias, o ensino era e é ainda hoje a repetição e explicação do ensino apostólico autêntico. Os milagres. 1 Coríntios 12, 28, o apóstolo se refere aos operadores de milagres. E a palavra grega é a forma plural da palavra dinamis, poder. Isso significa que o termo pode se referir a qualquer tipo de atividade em que se evidencia o grande poder de Deus e não daquele que usa. Ou seja, como Paulo não define o que significa o termo operadores de milagre, pode-se dizer que o dom de milagres pode incluir, inclusive, a atuação do poder divino de livramento de um perigo ou intervenções para atender necessidades específicas aqui no mundo material. Temos a cura também. Com frequência, Jesus curava a todos os que eram levados a ele. Jesus nunca dispensou ninguém. Isso nos mostra que é vontade de Deus que a gente busque a cura e por isso devemos orar sempre tendo em mente a glorificação do nome do nosso Senhor, quer Ele resolva curar ou não, pois conceder cura é ato soberano de Deus. E nesse aspecto cabe lembrar uma coisa, dizer às pessoas que Deus sempre cura, desde que tenhamos fé suficiente, é um ensino cruel que não é apoiado pelas Escrituras aqui, principalmente pelo Novo Testamento. Línguas e interpretação. Falar em línguas é oração ou louvor expresso em línguas não compreendida pelo locutor quando ele não tem o dom de discernir, de interpretar. Ou seja, essa definição indica que falar em línguas é principalmente um discurso dirigido a Deus, como está lá em 1 Coríntios 14, 2, diferente do dom de profecias, que com frequência consiste em mensagens pronunciadas por Deus para as pessoas na igreja, mas ambos também têm valor na edificação da igreja. Palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. A única informação que se tem de palavra de sabedoria e palavra de conhecimento está aqui, em 1 Coríntios 12, 8. Só aqui, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outra, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Qualquer que seja a conclusão que os teólogos venham a chegar sobre o que seja a palavra de sabedoria e palavra do conhecimento, esse dom é incerto. Mas uma coisa a gente pode descrever, que é a capacidade de falar com sabedoria e com conhecimento em várias situações. E o Novo Testamento já possui um termo para isso, para descrever essa ação, que é o quê? A profecia. Paulo vai descrever como profecia. E discernimento de espíritos e batalha espiritual. O dom de discernir espírito é outro dom mencionado só uma vez no Novo Testamento, aqui em 1 Coríntios 12, 10. Mas a natureza desse dom o liga com algumas outras passagens que descrevem a batalha espiritual que ocorre entre cristãos e espíritos demoníacos. Discernimento de espírito é uma capacidade de reconhecer tanto a influência do Espírito Santo na vida de uma pessoa, como também de discernir a presença de espíritos demoníacos numa pessoa. E aqui eu já vou apresentar essa semana os exercícios da semana 4, estão os vídeos que eu vou postar para vocês. E eu encerro aqui, né, esse módulo agradecendo a Deus pela oportunidade, agradecendo a Deus pela sua vida, né, enquanto meu aluno, e eu espero ter sido bênção na sua vida e que Deus o abençoe e a gente se encontra numa outra oportunidade, se assim Deus permitir. Fiquem com Deus.